Olá, estamos iniciando uma série de vídeos falando sobre luto e talvez você se pergunte por que eu estou iniciando o canal com uma série de vídeos falando sobre luto. No início desse ano eu tive a perda da minha mãe, ela sofreu um infarto de forma repentina e desde então eu comecei a refletir sobre esse tema e compreender que o luto, além daquela fase crítica, na qual nós não temos vontade de levantar, nós não temos vontade de fazer as coisas, nós nos perguntamos como será a vida a partir de agora, nós nos questionamos, nós nos culpamos, aquele monte de emoções que sobrecarregam a gente. Passando dessa fase crítica, nós também temos o outro lado, no qual o luto nos leva a aprender em meio à dor. E o que é que nós aprendemos em meio à dor? Muitas coisas. E uma delas é essa que eu quero compartilhar nesse vídeo, que é sobre entender que não somos eternos. Compreender isso é fundamental para que a gente viva de uma forma mais alinhada com os nossos valores, viver de forma mais significativa. É lógico que depois de um luto, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida muda, o nosso olhar muda. A gente começa a ter dimensão que hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar, que a gente não é eterno. Tem uma música de Cássia Eller que eu acho interessante, se eu não me engano, o nome da música é Por Enquanto, e que ela fala que o para sempre sempre acaba. Que ela inicia, né? Mudaram as estações, e aí ela, no final da música, fala, né? Que o para sempre sempre acaba. De fato, enquanto vivermos aqui, nessa terra, o para sempre ele sempre acaba. Se você for reparar, o tempo todo nossa vida tem altos e tem baixos, tem altos e tem baixos. Ela nunca é uma linha contínua. Então, o tempo todo está havendo fechamento de ciclo e abrindo novos ciclos, fechamento de ciclos e abrindo novos ciclos. E muitas vezes esse fechamento de ciclo, muitas vezes vai ser doloroso, às vezes é uma partida, às vezes é uma separação, às vezes é um emprego que você, dos seus sonhos que você perdeu. E o tempo todo a vida nos desafia. Agora, lógico, diante do luto, o luto, diante da morte, da impossibilidade de desfazer o que aconteceu, ou de fazer, ter um desfecho diferente, esse fechamento de ciclo, ele dói muito, né, gente? Quando eu estou chamando de fechamento de ciclo, é porque não tem aquilo que antes a gente tinha, a gente não tem mais. A gente continua vivendo a história com o nosso ente querido aqui, na nossa mente, lembrando da pessoa amada, dando risada de alguns momentos, mas aquilo que a gente tinha, aquela realidade, aquela estabilidade, aquela segurança, a gente não tem mais. Antes eu ia muitas vezes, procurava ir mais aos finais de semana na casa dos meus pais e via minha mãe, beijava minha mãe, almoçava, abraçava, dizia que amava, dizia o quanto amava ela. E eu saía de lá e vinha para minha casa com a ideia de que aquilo era para sempre. Inconscientemente eu tinha essa ideia. Jamais passaria na minha mente que eu perderia minha mãe no início desse ano. Então, a gente tem a ideia que a gente pode contar sempre com o amanhã. E o amanhã ele pode não chegar para a gente. A gente conta muito com o amanhã, mas a gente só tem o hoje. Tem um livro que vai falar que nós não devemos fazer planos para meses e anos, porque Deus só nos concede o hoje. Se a gente for olhar no Pai Nosso, o Pai Nosso vai ter lá, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em toda a Bíblia você vai perceber que Deus sempre nos move para o hoje. Ele quer que a gente viva o hoje. E isso me lembra muito uma frase que os psicólogos falam muito, que é viver o aqui e o agora. Deus nos chama para viver o aqui e o agora também. Ele não quer que a gente fique preocupado com o dia de amanhã, com o que vamos fazer amanhã, ou os planos para amanhã, porque quando nós nos preocupamos muito com amanhã, nós deixamos de viver o hoje. E a vida ela é curta. Se a gente for pensar, a vida é curta.
Há quem diga que a vida não, a vida é longa, mas eu particularmente vejo a vida de uma forma muito curta. Se a gente for pensar na média de vida do brasileiro, 70 anos, o que é 70 anos? Dá a ideia de que é muito, dá a ideia de que é muito. Mas quando a gente olha para a morte de um ente querido, a gente vê que o tempo é curto. Até porque a gente sempre vai achar o tempo curto, o período que a gente viveu com o nosso ente querido, porque a gente sempre vai querer mais. Mas voltando para o tempo curto, é, a gente vê como o período de vida curto, não só porque a gente está abalado com uma perda, mas se a gente for olhar biblicamente também, a Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina, que logo se esvai. Então, nós temos um curto período de tempo nessa terra, o qual nós precisamos viver com consciência. E o que eu estou chamando de viver com consciência? É viver ciente de que não somos eternos, que se nós temos algo para fazer, que nós precisamos fazer hoje, se nós temos um amigo que nós queremos visitar, que nunca mais vimos, nós precisamos ver o mais breve possível, porque nós não podemos, o tempo não é nosso, certo? Nós não somos dono do tempo e as coisas podem sair do controle, ou seja, a gente pode perder um amigo que a gente queria ver, a gente pode não ver, e até a gente mesmo pode não estar aqui. Então, o tempo é algo que é a coisa mais cara que a gente tem, a gente precisa entender que não temos controle sobre ele, certo? Então, precisamos viver com urgência. E o que é viver com urgência, que eu estou falando? É dar prioridade ao que é realmente prioridade para você. Se prioridade para você é passar mais tempo em família, tempo de qualidade, coloque isso como prioritário na sua vida, algo prioritário, né? Restabeleça, reveja as suas prioridades. O luto faz isso com a gente, muda a nossa forma de enxergar. Quando a gente percebe que o amanhã que o amanhã não nos pertence, que nós somos seres finitos, que eu posso estar aqui hoje, amanhã eu posso não estar, a nossa forma de viver é uma forma diferenciada de como a gente vivia antes. É totalmente diferente, né? Nós nos adequamos a uma nova realidade, nos adaptamos a uma nova realidade, e essa realidade muitas vezes vai nos levar a adotar padrões, atitudes diferentes, certo? Então, finalizando esse vídeo, eu falei sobre a gente viver com urgência, viver o aqui e agora, que eu falei um pouco, e eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse viver aqui e agora, é você viver com intensidade também. Então, estou aqui no momento em família, ao invés de estar pensando em outras coisas, foque naquele momento, o quão bom está sendo aquele momento, o quão satisfatório, no que você está sentindo, quão maravilhoso está sendo. Eu falei momentos em famílias, mas eu estou falando em tudo que você vinha fazer, empregar sua atenção, estar com a atenção plena, né? Focada naquilo que você está fazendo e que assim você vai desfrutar melhor desses momentos. Então, finalizando, eu queria dizer que nós não sabemos sobre o dia de amanhã. Nós temos um curto período de tempo nessa terra. E eu sempre gosto de pensar que nós somos uma estrelinha que pode iluminar a vida das pessoas ao nosso redor. Então, não devemos desperdiçar o nosso tempo. Nós precisamos viver de forma intensa, aproveitando cada segundo que nos é dado. Tem um verso na Bíblia que fala: ensina-nos a contar os nossos dias. E esse verso, quando nós interpretamos, nós entendemos que precisamos pedir a Deus sabedoria para viver os nossos dias aqui na terra, para que Ele nos guie, nos oriente a viver com sabedoria, a viver de forma relevante, de uma forma que contribua para o próximo, mas que também seja significativo para a nossa jornada. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a viver de forma sábia, tá bom? Então, essa é a primeira lição, a primeira reflexão sobre o luto, e que nós somos finitos, não somos eternos,
e que estamos aqui nessa terra fazendo uma caminhada, uma jornada, e essa jornada um dia chegará ao fim, e que nós venhamos cada vez mais discutir esse assunto, buscando entender esse assunto, não com medo de falar sobre esse assunto, mas entendendo que ele é real e que eu preciso viver de forma mais sábia, para que assim a minha vida ela esteja adequada com aquilo que é significativo para mim, tá bom? Um abraço, nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.